Como vimos anteriormente, nossa Aifu pediu um mês para provar sua inocência. Como você já deve ter imaginado, Ant não acreditou muito nessa conversa, já que ele perguntou se René teria alguma noção sobre o que fazer. Mas a garota muda de assunto rapidamente, dizendo que ele poderia confiar nela dessa vez. E a reação dos dois irmãos da protagonista foi bastante engraçada. Vendo isso, René resolve brincar um pouquinho, perguntando se o rapaz estava nervoso sobre ela estar certa em relação à santa desaparecida. Pouco tempo depois, Ant aceita a proposta de sua irmã e diz que faria qualquer coisa caso ela estivesse certa. Nessa hora, René diz que Kiryu seria a testemunha desse acordo inusitado. Ao mesmo tempo, uma missão especial aparece e René vai dar uma olhadinha para ver do que se tratava. E como já era de se esperar, era algo relacionado à garota provar sua inocência. E após perceber que o favorecimento de Kiryu iria subir com a recompensa e o de Ant não, a protagonista, que estava curiosa sobre a situação, resolve tentar algo, mas o rapaz tem uma reação bastante inusitada, segurando sua espada rapidamente. Ao mesmo tempo, a senhorita estende sua mão e pede para seu irmão cuidar dela nesse próximo mês. E depois de um comentário maldoso, Ant segura a mão de René, que agradece pela preocupação de seu irmão e vai embora. E com a saída de nossa deusa magnífica do local, Ant fica se perguntando o que havia acontecido, mas não chega a nenhuma conclusão e se senta no sofá. Enquanto isso, em outro lugar, a protagonista fica se perguntando sobre o que fazer agora, já que ela não possuía muita informação sobre sua situação. Pouco tempo depois, René, que não conseguiu pensar em nada, sai para conseguir alguma informação na mansão, na esperança de existir alguma pessoa que fosse amigável com ela. Mas, como já era de se esperar, todas suas tentativas de conversar com as empregadas não deram certo, já que as mulheres não respeitavam a garota. E eu quase me acabo de rir com a parte da formiga reclamando também. E depois de ter seu plano frustrado, nossa Aifu decide desistir de sua busca e agarra uma das empregadas para perguntar onde seria seu quarto. Sem muito o que fazer, a figurante leva René até seus aposentos e, chegando lá, a senhorita fica de boca aberta ao perceber que seu quarto era bastante deslumbrante, ao contrário do que ela esperava. Até eu fiquei chocado com essa parte aqui. Passado o choque inicial, a garota dá uma espiadinha no local e vai retirar as roupas desconfortáveis que estava usando, mas ao abrir seu closet, nossa Aifu fica sem reação com a quantidade de coisa brilhante que havia ali. E após ter alguns pensamentos bastante sombrios sobre o uso de uma de suas habilidades, a garota chega à conclusão que o melhor seria não fazer isso, já que ela não poderia regredir novamente como em sua vida passada. Momentos depois, a senhorita fica se encarando no espelho enquanto pensava em uma forma de provar sua inocência e também de dar o fora daquele mundo. Em seguida, René pergunta para o rei da água se ele saberia alguma forma de descobrir aonde a santa desaparecida estava. E o ser espiritual diz que sim, mas que precisaria de um pertence da pessoa. Ouvindo isso, a garota fala que daria um jeito de conseguir o item necessário e nessa mesma ocasião, o senhor do culto pergunta se não seria mais fácil apenas culpar uma pessoa aleatória e o Gabiru das Tentações comenta que essa era sua especialidade. Mas a protagonista não aceita essa proposta e diz que aquilo era bastante perigoso e que poderia existir alguém que pudesse sentir a energia do Danoninho espiritual. E sua reação ouvindo isso foi bastante engraçada. Com isso, René fala que seria melhor ela dar o fora daquele lugar, já que não iria conseguir nenhuma informação mesmo se gastasse todo o seu dinheiro. E o Rei da Água expressa sua preocupação sobre a segurança de sua contratante. Mas René pergunta quem poderia demonstrar algum perigo para ela, uma antiga caçadora Rank S extremamente poderosa. E após os quatro baterem um papo e não chegarem a nenhuma conclusão, nossa Aifu vai até seu irmão mais velho pedir o relatório do incidente. Mas Ant fica desconfiado sobre a real intenção de sua irmã e, percebendo isso, a garota diz que se o rapaz estivesse preocupado sobre algum rumor da colaboração dos dois, eles poderiam fazer isso em segredo. Ouvindo isso, Ant pergunta se a moça o estaria ameaçando, mas no final acaba cedendo ao pedido da garota, mas com a condição que René levasse um guarda com ela. Nessa hora, a senhorita olha para o lado, pensando no que ouviu e diz que não precisava disso e que os rapazes de seu irmão seriam apenas um fardo para ela.
E isso não deixa de ser uma verdade, não é mesmo? Mas Ante pergunta se sua irmã não saberia o significado da palavra condição. E percebendo que não poderia escapar daquilo, a garota escolhe o mais velho presente no local e pede por uma carruagem para sua locomoção. E a reação do rapaz foi a melhor coisa. Pouco tempo depois, nossa gata chega onde a santa foi vista pela última vez e no local, Renê fica pensando nas informações que conseguiu de seu irmão, mas não demorou muito para que ela fosse interrompida por um figurante que veio perguntar o que a senhorita estava fazendo ali. E ao ver o extra, a garota fica espantada pela forma exagerada que o suposto padre estava vestido e em seguida, nossa flor responde à pergunta do rapaz e diz que estava ali para revelar o verdadeiro culpado do desaparecimento da santa. E como já era de se esperar, essa afirmação deixou os outros figurantes desconfiados com a real intenção de Renê, e ouvindo o que a moça havia falado, o padre questiona a senhorita sobre isso, e Renê afirma que não tinha sido ela a culpada pelo incidente e que o figurante não tinha nenhuma prova ou testemunha e por isso não poderia culpá-la sobre aquilo. Nessa ocasião, os figurinhas começam a murmurar como aquilo fazia sentido, mas o padre toma a frente, tenta colocar a situação a seu favor. E notando as intenções do extra, Renê dá um sorriso malicioso, pega sua carta trunfo, que eram várias coisas de valor que ela havia levado, e diz que aquilo era uma doação para o templo. Nessa hora, o padre rapidamente segura a caixa de joias com bastante entusiasmo, mas muda sua reação ao perceber que todos estavam olhando para ele com uma expressão sombria. E eu quase morri de rir nessa hora. Com isso, o homem nada suspeito muda de assunto rapidamente, pergunta se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar a senhorita, e a protagonista pergunta se ele não teria algum pertence da santa. Ouvindo isso, o extra entrega um livro e afirma que pertencia a Caris, comenta se não teria mais alguma coisa que nossa Aifu precisasse. E eu nunca vi alguém mudar de atitude tão rápido. De volta à protagonista, a garota pede para o padre levá-la até o local onde a santa ficava, e já no local, Renê fica espantada pelo quão simples era a tenda, mas antes de começar a procurar alguma pista, é interrompida pela escolta que havia levado. Nessa hora, o velho pergunta o motivo da suposta doação e Renê comenta qual era o problema sobre isso. Ouvindo isso, o homem fala que achava que a protagonista odiava o templo pelo que aconteceu no passado com o arcebispo. Nessa situação, nossa Aifu fica sem entender o que estava acontecendo e faz um questionamento para o figurante. Nessa hora, ele pede desculpas por sua pergunta, dizendo que provavelmente foi algo que a moça não queria lembrar novamente. Mas como Renê não fazia a menor ideia do que era, ela pede para o velho continuar a história. E acabamos descobrindo que a antiga Renê teve um atrito com o arcebispo durante a cerimônia para a escolha da santa, e chegou até mesmo a jogar uma taça de champanhe no velho. Ouvindo isso, a garota faz uma expressão sombria, dizendo que não queria mais escutar aquilo. Mas o velho revela que o motivo da garota ter feito o que fez não foi por causa da santa, mas sim porque o arcebispo afirmou que nossa deusa magnífica havia praticado algo indecente. Ao mesmo tempo, Renê aperta os punhos com um olhar frio e o extra pergunta se aquilo também havia sido um mal-entendido. Mas a senhorita apenas diz que ele poderia pensar o que quiser, já que todos faziam isso sobre ela, e o manda esperar do lado de fora, já que ela iria investigar o local. Com a saída do homem, nossa gata fica imaginando que já havia vivenciado aquele tipo de situação várias vezes por causa de suas regressões em sua vida passada, e que em momentos como aquele, a verdade ou a mentira não importavam para as pessoas, já que o que importava para elas era o que queriam ouvir. Pouco tempo depois, Renê fica pensando em várias coisas interessantes e chega à conclusão que se tornaria uma pessoa realmente má, assim como a imagem que todos tinham dela, e que de agora em diante ninguém mais iria duvidar de Renê Marquieros. E nessa hora, inusitadamente, uma das missões secundárias é completada, já que a protagonista resolveu acreditar na inocência da antiga dona daquele corpo. Mais tarde, um homem misterioso é mandado pelo príncipe até o local para investigar e acaba descobrindo que Renê apareceu ali mais cedo atrás de informações. Nessa ocasião, acabamos descobrindo que o rapaz era extremamente excepcional e recebeu um título bastante novo, além de ser dono de uma das maiores e melhores guildas de mercenários do continente. E de volta ao rapaz, Seyedin
fica intrigado pela informação que conseguiu, começa a imaginar que a personalidade da protagonista não era das melhores. E acabamos descobrindo várias coisas interessantes e engraçadas que nossa waifu era aparentemente a culpada, mesmo não tendo nenhuma prova sobre isso. E eu não consegui suportar a parte da garota ter rapado a cabeça da outra. E após isso, Sei manda o padre evitar passar alguma informação importante para René, e o homem pergunta o motivo disso, e Sei diz que esse era o desejo do príncipe herdeiro. Mas do nada, uma figura misteriosa sussurra algo no ouvido do figurante e ele cai de cara na mesa, e fazendo dar umas boas risadas nessa hora. E como já era de se esperar, Sei se levanta rapidamente segurando sua espada, tentando entender o que estava acontecendo ali, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Então nosso Danoninho tenta colocar o rapaz para dormir, mas ele saca sua espada e desfere um ataque, imaginando que havia sentido a energia de um gabiru do sonho. Ainda nessa situação, Sei, que mal estava conseguindo ficar consciente, chega à conclusão que aquele era um Danoninho bastante insano e fica se perguntando quem teria tal poder para invocar uma criatura como aquela no meio de tantos sacerdotes. E ainda confuso com a situação, o rapaz também imagina que a pessoa misteriosa provavelmente era muito mais forte que o príncipe herdeiro. E nessa hora, acabamos descobrindo que nosso possível ML era um órfão de guerra e que acreditava que a única forma de sobreviver no mundo era através de sua força. E que mesmo recebendo vários elogios por ser excepcional e ganhar um título de rei mercenário, Sei, que estava cercado de riqueza e poder, ainda sentia uma sede ardente como se estivesse olhando para o sol no fundo de um poço seco. E que até mesmo o príncipe herdeiro, o ser mais forte do continente, não conseguiu suprir a sede de poder do rapaz. E de volta ao presente, Sei sai da tenda e caminha pelo local e percebe que todos estavam dormindo no chão. E começa a se questionar sobre várias coisas. Mais à frente, o rapaz se assusta com a pressão esmagadora que toma conta do local, e com isso descobrimos que esse aí provavelmente não bate muito bem da cabeça, já que mesmo nessa situação, com um ser misterioso com um poder imensurável, ele ainda estava rindo e imaginando que não poderia perder essa oportunidade de ouro e que precisava saber quem era. Meu amigo, se fosse eu, só sairia correndo. E usando o resto da força que lhe restava, o rapaz caminha até onde a pressão esmagadora estava vindo, mas ao abrir a tenda, o coitado cai de cara no chão, igual um saco de batata. E como você já deve ter imaginado, era nossa deusa magnífica que estava no local. E ela vai até Sei e comenta que um gatinho havia aparecido. Mas para entendermos melhor o que estava acontecendo aqui, voltaremos um pouquinho no tempo. Até porque eu pensei que a protagonista tinha ido embora. Então, antes de começar a baguncinha, René estava reclamando com o sistema após descobrir que várias habilidades estavam bloqueadas. Mas, após ter chegado à conclusão que ficar irritada não iria resolver nada, a garota pede para o Rei da Água usar sua skill para rastrear a Santa. E ele diz que aquilo demoraria um dia inteiro. E foi nessa hora que a baguncinha começou, já que a protagonista pediu para o Rei Danoninho invocar alguns gabirus do sonho para colocar todos que estavam ali para dormir, pois eles poderiam atrapalhar em seu plano. E então chegamos ao presente, onde a bela adormecida apareceu na frente da protagonista. Nessa ocasião, René deita o rapaz na cama e fica admirando sua beleza. Ao mesmo tempo, a senhorita tem uma pequena conversa com os seres espirituais e começa a tomar um rumo bastante engraçado quando o Rei da Tentação disse que havia invocado alguns danoninhos com uma ótima aparência, já que a protagonista gostava de homens com uma aparência bonita. Ouvindo isso, a garota silencia o coitado e não fica nem um pouquinho feliz e acaba fazendo a confusão. E não tem como não rir com a interação dela com eles. E passada a confusão, o Rei da Tentação pergunta se eles iriam mandar Sei para o pós-vida, mas René diz que deixaria o garoto vivo, pois havia gostado dele. Nessa hora, descobrimos que essa foi a primeira pessoa naquele mundo que não tinha uma afeição negativa em relação a ela. Mas as surpresas não acabam por aí, já que nossa waifu comenta que Sei era bastante bonito e fofo e aparentava ser obediente, o que deixa o Rei da Água bastante entusiasmado. E após os quatro terem um pequeno diálogo, do nada, René diz que o rapaz seria seu a partir de agora.
E quando foi questionada sobre esse comentário, a senhorita diz que faria 6 seu subordinado e companheiro. Mas isso não deixou o rei espiritual do culto muito feliz, já que ele exigiu que a garota finalizasse o dorminhou. Só que René não dá a mínima para isso e pergunta se o Danoninho da tentação havia conseguido alguma informação relevante. E enquanto ouviu o relatório, a garota descobre que o homem estava ali, a mandada do príncipe herdeiro, e dá um peteleco na cara do coitado. E eu quase me acabo de rir nessa hora. E ao se dar conta do que havia feito, René sofre uma enxurrada de comentários dos 3 seres espirituais e acaba perdendo a paciência e ameaça bloquear todos eles. No final, a protagonista cura o machucado que havia feito e vai embora, enquanto diz que encontraria seu novo companheiro depois. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Sobre os novos capítulos, na minha opinião, eles foram bastante interessantes, já que nossa waifu resolveu aceitar sua nova vida, além de também percebermos o quão forte ela é naquele mundo. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.